Tem uma coisa que você fala nas suas redes sociais que eu tenho muita curiosidade em entender melhor. Você defende o direito penal do inimigo para faccionados. O que isso significa na prática? E o político que tira da merenda, da saúde, também se enquadraria em termos de quadrilha nesse processo? Ou não? É só para facções e organizações criminosas? Não, eu vou explicar por quê. Não é porque o crime do bandido, ele não é... O crime do político corrupto, ele não é grave. É porque se a gente abre muito o escopo do direito penal do inimigo, ele se torna uma ferramenta perigosa para tudo, até para perseguição política. O direito penal do inimigo, para quem está nos ouvindo aqui, tem que entender, é uma teoria criada por um jurista alemão que já foi aplicada em alguns outros países, que ela significa o seguinte: grupos que negam o Estado Democrático de Direito naquele país, que negam os direitos das pessoas e que estão permanentemente em cometimento de crime, como por exemplo organizações terroristas, o direito não pode ser igual para eles como ele é para qualquer outra pessoa. Por quê? Eu vou dar um exemplo. Um cara que pertence a uma organização terrorista islâmica, ele está respeitando os direitos das pessoas? Não. O que ele faz quando ele tem poder? Ele mata, ele tortura, ele trafica, ele tem um grupo que basicamente está permanentemente negando a existência daquele Estado. E, em geral, ele faz por objetivos políticos. Uma organização terrorista sempre tem um objetivo político, objetivos religiosos, objetivos de poder puro e simples que envolve poder econômico. Quando ele fala, então, que tem que ter uma legislação especial, uma pessoa que pertence a uma organização terrorista, ela não pode ter, por exemplo, presunção de inocência. Então, quando um policial aborda ela e vê que, esse cara pertence a uma organização terrorista, ela vai ter que ir presa direto. Ela não vai passar por um juiz de garantia, ela não vai poder ter uma progressão de pena quando presa, quando condenada, ela não vai poder ter um habeas corpus. Não, se ela pertence a uma facção, aquela pessoa está em cometimento de crime. O ato de pertencer à facção significa que ela está participando de um crime continuado que nega a existência própria do Estado, ele é um inimigo do Estado. Então o direito penal do inimigo ele tem que ser usado só para um grupo muito específico de pessoas. Porque o direito contra essa pessoa vai ser muito pesado e muito veloz. O nome, inclusive, técnico usado é direito penal de terceira velocidade. Que ele tem uma velocidade muito alta, ele tem a pena muito dura e a velocidade é alta. Pois bem, se eu fico enquadrando qualquer coisa nisso aí, já uma pessoa que tem uma opinião política diferente é enquadrado. Por exemplo, agora está passando esses projetos lá, passou um projeto com voto da direita, né, voto do Flávio, né, o PL da misoginia, em que qualquer um que fale qualquer coisa que não seja vista pelo movimento feminista como adequada, está incorrendo em um crime similar à injúria racial, que é inafiançável. Pera, então vamos lá. Esse cara pode ser enquadrado também no direito penal do inimigo, que aí a esquerda faria. Não pode. Então a gente tem que fazer um enquadramento muito simples, que inclua as facções criminosas, e apenas as facções criminosas, e eventualmente um grupo terrorista que apareça no Brasil, e só. Contra o resto, leis duras e penas duras. Então, contra um político corrupto, penas muito duras. Investigação pesada, Polícia Federal independente, COAF independente. E aí esse cara roubou merenda, vai ficar preso por muito tempo. O que eu tô falando esse cara vai ter o direito de defesa dele? Vai. Igual se você brigar no trânsito com alguém, dá um socão no sujeito, derrubou o cara, beleza, você vai ter seu direito de defesa. Agora, o faccionado não. O faccionado ele tá num status especial. O cara que rouba a merenda, ele tem que ser preso. Mas ele não está participando de um grupo que está torturando pessoas, que está tomando áreas do território brasileiro e retirando o direito de ir e vir das pessoas. Selecionando se a filha de uma pessoa que mora numa comunidade, se ela for bonitinha, se ela vai ou não vai namorar com alguém, se ele gostou dela, ela tem que fugir de lá se ela não quiser. Senão ela até é estuprada, como acontece em alguns lugares. Então, é bem importante a gente colocar isso, porque o direito penal do inimigo é uma arma muito pesada, ele só tem que ser usado em casos especiais. Esse seria o principal combate às facções criminosas, PCC, Comando Vermelho e outras que estão entranhadas no Brasil? Sim. Se você não criar essa excepcionalidade, você não vai conseguir derrotar eles. Porque, veja, se a gente muda as leis penais, as leis de processo penal, o que nós vamos fazer, ou seja, a gente aumenta as penas e acaba com aquelas mamatas de tipo progressão de pena, saidinha, você consegue diminuir o crime, acho que o crime vai começar a cair. Porque o bandido ele tem que ter certeza da punição e ele tem que saber que as penas são altas. Primeira coisa. Então, nós temos que fazer isso. Só que as facções, elas estão muito poderosas. A gente ficou sem fazer nada contra elas por décadas. E agora o PCC controla, assim, de áreas do Porto de Santos, Baixada Santista, tem grandes empresas fazendo lavagem de dinheiro, é um complexo multibilionário. O Comando Vermelho que contrata, vamos dizer, que é dono de áreas do território brasileiro. Fui entender que lá em Criciúma, aquela favela que eu visitei ali, o Pinheirinho, é com uma facção que é ligada ao Comando Vermelho. Que é tipo uma franquia do Comando Vermelho. Pô, gente, isso tem que ser destruído. E hoje, para destruir isso, tem que ter um status especial, porque só o que nós temos como lei não basta. Se bastasse, o BOP tinha resolvido isso no Rio. E eles falam, não dá.
Eu preciso que vocês mudem as leis para a gente conseguir resolver. Educação em primeiro lugar é uma pauta, inclusive, que o grupo defende muito aqui. A gente tem um projeto muito legal, inclusive, nesse sentido, porque entendemos e defendemos que a educação pode ser a virada de chave para o Brasil. Qual é a missão do Partido Missão para a Educação? Vamos lá, você, bem rápido, a gente identifica a educação pública brasileira como uma educação muito problemática que parte de premissas erradas. Primeira premissa errada, a gente gasta mais com o ensino superior do que com o ensino básico, ou seja, não adianta nada formar uma pessoa mal formada que chega analfabeta funcional no colegial e falar, não, agora você vai para a faculdade. Ela não vai conseguir faculdade. 2, a gente está alfabetizando as crianças do jeito errado, a gente tem que voltar com o método fônico. Para quem está nos assistindo, o método fônico é aquele método assim, beabá, vá, vé, vi, vovu, babé, bibobu, Ivo viu a uva. A gente vai formando as sílabas e com as sílabas a gente vai formando as palavras. Hoje existem muitos métodos alternativos e esses métodos alternativos não são efetivos e as crianças não saem alfabetizadas da escola. Elas saem mal alfabetizadas. Então a gente vai ter que voltar a alfabetizar direito. Isso quem fez foi o Mississippi nos Estados Unidos, fez essa política clara de uso do método fônico, política de alfabetização e obrigar até os 12 anos a criança a saber ler, escrever e falar em público de maneira perfeita. Isso melhora o desempenho das crianças para tudo. Ele virou um dos melhores estados dos Estados Unidos em termos de desempenho escolar. Mesma coisa nós vamos fazer. 3, vamos voltar a dar autoridade do professor na sala de aula e acabar com a progressão continuada. A criança vai repetir de ano, sim. E o professor vai poder expulsar o aluno na sala de aula, dar advertência. O professor tem que voltar a ter autoridade. 4, não misturar mais alunos típicos com atípicos. Essa coisa, a criança com autismo nível 3 vai estar na sala de aula com outra. Não dá! Aquela criança está numa situação especial, ela tem que ter uma sala especial. Se ela ouve um barulho na parede, tum, ela fica abalada, ela chora, ela grita. Aí o professor fica maluco, os outros alunos podem fazer bullying com ela. É um inferno, tá um inferno. 5, proibir celulares em sala de aula. 6, proibir redes sociais para crianças com menos de 14 anos. 7, prêmios para os diretores de escola e para as escolas que têm um melhor desempenho em provas objetivas e com avaliação de desempenho. 8, desesperadamente, prêmios para as famílias que têm os seus filhos com melhor desempenho. Então, se um filho tem um desempenho escolar medido por prova superior, a família vai ter um prêmio. Sabe por quê? A gente vai fazer as famílias mais humildes darem valor à educação e participar da vida do filho na escola. Porque muitas famílias humildes no Brasil não veem a educação como um valor. Não veem. Nos lugares mais pobres, as pessoas veem a educação, por vezes, como um lugar em que você taca o teu filho para comer merenda. É um depósito de criança. Por quê? Porque o brasileiro mais humilde, por muito tempo, foi tratado como bicho e não como cidadão. E aí, quando você é tratado como bicho, você acha que educação é um negócio que você nem merece ter educação. E a gente tem que fazer essas pessoas... Então, eu vou falar, você tem uma família mais humilde, você tem um filho que está tirando uma nota alta na escola, você vai receber um prêmio de R$1.000, R$2.000 no ano. Entendeu? E, por último, crianças que estiverem indo muito bem, já no quinta, sexta série, você separar essas crianças e você dar uma bolsa nas melhores escolas para que elas possam concorrer em igualdade de condições com crianças de escolas mais ricas, mais caras. Renan, para encerrar, até porque você vai ainda fazer uma gravação com o Ronaldo Santana aí para um conteúdo para a gente colocar na Rádio Monte Carlo em breve. O Brasil tem jeito ou o plano é ir para o aeroporto, como muitos jovens dizem? O Brasil tem jeito, cara. O Brasil é para ser uma das 5 maiores nações do mundo. Eu falo isso com tranquilidade. O Brasil só não será uma das 5 maiores nações do mundo se nós formos covardes. Tá? Covardes e não encararmos o nosso futuro. O Brasil tem território gigantesco, igual a Rússia tem, a Índia tem, a China tem, os Estados Unidos tem. O Brasil tem mais de 200 milhões de habitantes, igual todos esses países, menos a Rússia. Mas a Rússia tem mais de 130, 140, por aí. O Brasil ele tem recursos naturais gigantescos, igual esses outros países têm. O Brasil tem um PIB relevante, são em reais 12,7 trilhões de reais de PIB. Ou seja, ele está enquadrado nesse universo das grandes nações do mundo. Só que o Brasil não é visto como uma das grandes nações do mundo. Então, se a gente olha o Brasil como uma grande nação do mundo, ele será um grande lugar para se viver, para construir família, para você construir empresas, para você entender aqui como um polo exportador de cultura para o restante do mundo. Só que a gente não se vê assim, a gente se vê como um lugar podre, reles, que as pessoas chamam de hostil, tomado pelo tráfico, sem ambições. Temos que reativar essa ambição. Se tem ambição, os mais jovens vão construir algo grande. E tudo que um jovem quer construir é o legado dele, é a história dele, ter a aventura de viver. E as pessoas, quando desistem do Brasil e vão fazer isso em outro lugar, elas estão desistindo de um sonho muito grande. E eu quero reentregar esse sonho para o brasileiro. Falta se posicionar do tamanho que o Brasil é. É óbvio. Se você fica imaginando que você vai ser eternamente um coitado, você é um coitado. E a gente não tem que pensar, não, a gente não é um coitado. A gente é para ser uma das 5 maiores nações do mundo. A Índia é um país muito mais problemático que o Brasil. O sistema de castas, não tinha saneamento básico, população muito pobre, uma população ignorante em muitos termos, uma religião complicada em muita coisa. A Índia nunca aceitou a posição dela de nação pobre. Ela falou, não, nós seremos uma das grandes potências. Todo mundo riu. Estão indo agora para a Lua. Então, estão crescendo, a nação que mais cresce no mundo aí.
E aí? A Índia tá no jogo, a gente vai ficar de fora?